E a notícia é: juiz reverte justa causa e compara maconha a vibrador. Seria ilegal? O autor, ele era assistente de caminhoneiro e disse na ação que sempre trabalhou com dedicação e procurou cumprir suas funções da melhor forma possível. Ele disse que ficou afastado do trabalho por 2 meses e quando ele retorna, esse afastamento foi por conta de um acidente. Quando ele retorna do afastamento, 2 dias depois, ele foi surpreendido por uma justa causa. A empresa disse para ele que encontrou maconha na bolsa dele após uma revista. Então, ele sabe o motivo pelo qual ele foi demitido por justa causa. O autor, porém, ele afirmou que a quantidade encontrada na bolsa dele de maconha, então ele não nega que tinha maconha lá, mas a quantidade era muito pequena, era inferior a 1 grama e que isso não justificaria uma punição tão grave como a justa causa. Para ele, a empresa exagerou na penalidade, principalmente porque ele tinha acabado de voltar de um afastamento por acidente de trabalho. Então, o que ele pede aqui na ação? A reversão da justa causa, em demissão sem justa causa, para ele receber todas as verbas trabalhistas. A empresa, quando foi se defender, disse que o autor passou sim por uma revista de rotina na portaria, no momento em que chegou para trabalhar. Durante essa revista foi encontrada dentro de uma caixa de fósforo que estava dentro da bolsa dele essa quantidade de maconha. Segundo a defesa, tudo foi feito sem excesso, sem humilhação e sem qualquer exposição do trabalhador. Depois disso, este caso foi levado até a gerência e também foi levado até o setor de RH. O argumento principal aqui da defesa foi que o problema não estava na quantidade que foi encontrada, mas no fato de o autor tentar entrar no ambiente de trabalho portando a droga ilícita. Para a defesa, essa conduta do empregado quebrou a fidúcia, quebrou a confiança que deve existir na relação de trabalho. E aí demitiu então o empregado por mau procedimento, que é uma atitude grave e incompatível com o ambiente de trabalho. Aí olha só que interessante. Além disso, foram juntados áudios no processo, a empresa junta áudios que a esposa do autor mandou para o RH, na tentativa ali de tentar amenizar a situação. Nesses áudios, segundo a defesa, ela reconheceu, a esposa do autor, que ele havia errado, que o autor realmente errou. Disse que ele era usuário e afirmou que a substância teria sido esquecida dentro da bolsa. A defesa também sustentou que isso afastaria a alegação de dispensa discriminatória, porque a demissão não teria acontecido pelo fato dele ser usuário, não é por conta disso, mas sim porque ele tentou entrar no trabalho portando a maconha. O juiz, quando foi julgar a ação, procedente, vai reverter a justa causa em demissão sem justa causa. O juiz começou dizendo que a defesa tratou a conduta do autor como mau procedimento e também como improbidade. Ou seja, a tese era de que teria agido de má fé, que o empregado agiu de má fé, desonestidade e deslealdade dentro do trabalho. Mas para o juiz isso foi um exagero. Essa justa causa que foi um exagero. Ele explicou que fumar, seja cigarro comum ou cannabis, é sim um mau hábito e pode causar dependências e doenças. Por isso é normal que o empregador proíba o fumo dentro do ambiente de trabalho. Só que, para o juiz, uma coisa é fumar ou usar a substância durante o expediente. Realmente, aqui não pode, como ele já disse. Outra coisa bem diferente é encontrar dentro da bolsa do trabalhador uma quantidade muito pequena, sem prova de que aquilo seria usado no trabalho, vendido, compartilhado ou oferecido a outras pessoas. E foi aqui que o juiz fez a comparação que está no título da matéria. Ele disse o seguinte, juiz: será que é ilegal um trabalhador ter na bolsa um maço de cigarro ou uma quantidade mínima de maconha sem qualquer sinal de consumo, comércio ou tráfico? Será? E o juiz completa aqui dizendo o seguinte: seria ilegal, por exemplo, uma empregada ter em sua bolsa um vibrador, um daqueles brinquedos sexuais? Será? O juiz entendeu que o simples porte de uma quantidade ínfima de maconha, de 1 grama ou menos, sem prova de consumo no trabalho ou sem repercussão no contrato, não poderia ser tratado como mau procedimento e muito menos como improbidade. E para o juiz, o que aconteceu ali no trabalho não é para tanto. Ele também destacou que o próprio representante da empregadora disse que o autor nunca fumou no trabalho. Então, lá em audiência, o preposto, que é o que representa, a pessoa que representa a empresa em audiência, disse que nunca o viu
fumar maconha no trabalho. Para o juiz, se ele usava qualquer substância fora do trabalho, sem prejudicar seu desempenho profissional, isso dizia respeito apenas à vida pessoal dele. Fora do trabalho, o problema é dele. A decisão também deixou claro que a revista feita no trabalhador deve servir para proteger o patrimônio ou a ordem do local de trabalho, ou seja, a revista não pode ser usada para transformar o empregador em autoridade policial ou fiscal na vida privada do empregado. A empresa não tem esse poder. E aqui o juiz fez uma observação. Ele disse que a empresa não é autoridade policial e também não é uma entidade religiosa para fiscalizar a moral e os bons costumes dos empregados. Depois, ele ainda citou Karl Marx e falou sobre capitalismo. A ideia do juiz foi mais ou menos essa daqui, ó. Se a lógica do capitalismo é voltada ao lucro e aos interesses econômicos, não faria sentido a empresa querer se colocar como fiscal da moral dos empregados. Ou seja, para o juiz, a empresa não poderia usar uma justificativa moral para aplicar uma punição tão grave, principalmente sem prova de que o autor usou a substância do trabalho, ofereceu para alguém ou prejudicou o serviço. Por isso, entendeu que a justa causa foi desproporcional e reverteu. O autor também pediu danos morais e o juiz também concedeu, também julgou procedente o pedido dele de danos morais. E aí o juiz disse o seguinte, olha só, para quem foi acusado sem fundamento de praticar improbidade e mau procedimento, chamado nas entrelinhas de maconheiro, o valor do pedido do autor lá na petição inicial de R$20.000 é proporcional. Eu vou dar para ele, então, os 20 mil que ele pediu. A empresa ainda pode recorrer para o TRT. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.